A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje num cenário completamente diferente. Hoje o nosso pastor Flávio, que é o nosso convidado aqui, ele trouxe o material em PDF para nós. E hoje todo o material que você vai estar vendo aqui de fundo é preparação do nosso pastor aqui. Bênção de Deus. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pela sua pastor disponibilidade de estar aqui conosco. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 10. O desafio da janela 1040. Mas antes disso, ele pediu para não fazer isso, mas eu vou fazer só para contrariar ele. Pastor Flávio, faz a sua apresentação, por favor. Amém. Pode o Senhor, irmão presbítero Eduardo, irmã Letícia, irmã Alessandra. Deus abençoe a todos os irmãos e amigos que estão aqui conosco, tá bom? Eu falei que dispensa porque somos de casa. Nós estamos servindo ao Senhor aqui no Ministério Taubaté, né, na congregação da Vila São José, juntamente ali com o pastor Vanderlei Almeida, bênção, ele, a irmã Sirlene, e um corpo de obreiro abençoado, né? E aí já aproveito aqui a nossa escola bíblica lá, um abraço para a nossa superintendência, todos os irmãos da escola bíblica ali também, que são bênçãos de Deus. Amém. Tá vendo só, queridos? Que maravilha, né? Esse é o nosso pastor Flávio, amigão aí de uma longa data já. Amém. Queridos, como nós temos falado aqui inúmeras vezes, né? Estamos aqui no Templo Sede, nós somos uma igreja aí abençoada, temos nossas congregações espalhadas pela cidade de Taubaté e as cidades também vizinhas aqui, e mais uma vez utilizando o nosso campo, né? Um campo muito fértil, com muitos pastores e obreiras abençoados para trazer um total conhecimento bíblico para você que aí nos acompanha. Deixa eu já pedir um favorzão para você que está aí do outro lado da telinha. Se possível, compartilhe essa nossa videoaula hoje, um tema totalmente relevante aí, janela 10x40, né? Compartilhe aí com suas redes sociais. Nós estamos aí nas plataformas digitais, tanto no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer e também no Instagram. E a sua contribuição para alcançar vidas será sempre muito bem-vinda. Amém, queridos? Vamos já adentrar aqui no textual dessa lição. O textual nos diz assim: e desta mesma maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso se encontra lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo de número 15 e o versículo de número 20. E a verdade prática ela vem nos dizer assim: a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. E aqui eu já passo para o nosso pastor Flávio, né? Pastor, tem alguma coisa para agregar aqui, para contribuir, para agradecer esse texto áudio? Fique à vontade. Paulo, ele expõe a questão do pecado e a necessidade da evangelização. E esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Especificamente dentro da questão da janela 10x40, como a gente vai decorrer aí, ou discorrer, melhor dizendo, ao longo aí dessa lição, nós veremos que o mundo ele está sendo evangelizado, mas onde está sendo o foco da igreja nesta evangelização? Então a gente precisa, claro que evangelizar também os grandes centros, mas aonde as pessoas realmente necessitam ouvir com urgência essas boas novas. Então, nessa tratativa é que nós vamos discutir ou discorrer, vamos bater esse papo aqui abençoado, né, para a glória de Deus. E buscando, sim, a conscientização da igreja com relação a esse tema, como já dito pelo nosso irmão Eduardo, aqui super relevante para a igreja, não somente do Brasil, mas no mundo. Tá vendo só, queridos? E foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein? Então segura na poltrona aí que vem bênção de Deus para as nossas vidas. Eu não vou nem perder muito tempo aqui, fazendo algumas leituras da nossa revista, porque o nosso pastor, como eu já bem disse, trouxe um material muito rico e muito oportuno. Então eu já vou aqui passar para ele vai ficar bem à vontade aqui, ele vai destrinchar para vocês aqui tudo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Amém. Amém, pastor? Vamos lá. Amém. Irmãos, como a gente sempre discute, essa aula, ela é para todos, né? Todos os interessados, irmãos e amigos, mas nós sempre dizemos que o tempo aqui é muito escasso. Então a ideia aqui é municiar, né, superintendentes, professores, obreiros, para essa como uma introdução, como um meio de consulta para as aulas a serem aplicadas. Então, dentro disso, quando nós olhamos a visão do pastor Wagner Gabi com relação a esse tema, ele veio tratando, né, em 3 tópicos, a questão da batalha espiritual com relação à chamada, né, na janela 10 a chamada janela 10x40. Primeiro, sobre a verdadeira batalha espiritual, que em cima do texto de leitura, que é Efésios 6,
sobre a necessidade, ou entendemos que essa luta não é uma luta carnal, ela é sim uma luta espiritual, e que a pessoa precisa, tem a necessidade de estar revestido aí da armadura de Deus, né? Todo preparado para essa grande guerra. No ponto 2, ele traz ele diz assim que nessa batalha devemos usar essas armas espirituais, né? A espada, o escudo da fé. Por que ele traz isso? Porque dentro do contexto da janela 10x40, a questão espiritual e religiosa, ela é muito grande e muito forte quando a gente fala da propagação do Evangelho de Cristo. E aí, dentro disso, né, nós, 3, enfrentando a batalha espiritual dentro deste grupo. Né? A lição traz aqui 67 países, mas esse número, né, ele não é efetivo, né, não é de acordo com todas as juntas. Uns dizem 62, 61, e aí nós utilizamos aí a questão daquilo que é utilizado pela Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, que é o departamento dentro da CGADB, focada nessa questão da obra missionária, e ele utiliza esse número como de 61. O desafio da própria igreja em falar de missões e falar da janela 10x40 é entender o que realmente é a janela 10x40. Como surgiu. Na verdade, tudo se dá e a gente precisa entender, e professores, superintendentes, buscar esses dados com relação ao Pacto de Lausanne, ou o Movimento de Lausanne. Tudo surge, né, com o pastor Billy Graham, na década de 70, que, né, a igreja atual conhece esse grande pregador internacional, um grande evangelista do último século, com relação, quando saía para fazer a sua obra de evangelização, de pregação pelo mundo inteiro. E aí o que ele faz? Ele sente a necessidade de unir, né, os evangélicos do mundo nessa tarefa, né, comum da evangelização mundial. De movimentar, de mover a igreja no mundo nessa temática da evangelização a todos os povos. E aí, em 70, ele sente, como eu disse, ele sente isso, essa necessidade dessa reestruturação da questão da missão global. Ele tinha uma visão, mas como a gente vai reorganizar, sendo que o mundo todo está em mudança, quer de ordem política, econômica, social, intelectual e religiosa. A igreja precisa se mover para essas mudanças também. E aí, quando então, em julho de 1974, juntamente com John Stott, Ralph Winter e tantos outros homens, eles organizam a primeira grande conferência que acontece na cidade de Lausanne, na Suíça. E ali, nessa grande conferência missionária, ele junta, nesse primeiro encontro, cerca de 2.400 pessoas, 2.400 líderes, né, de 150 países no mundo, para tratar dessa temática, dessa questão, dessa missão global. E aí, lá surge, então, o chamado Pacto de Lausanne. Irmãos, um documento com 15 tópicos que traz essa linha da Igreja Mundial para fazer a obra missionária. E aí, aonde é que ele entra? Lá se define os fundamentos teológicos para essa missão global, esse trazido, né, elaborado esse tópico por John Stott. E aí, missão integral por Samuel Escobar e René Padilha, que são teólogos sul-americanos, que eles veem a questão da miséria, como havia essa transformação ou mudança global na questão política, econômica e social. Ele faz o documento dizendo, ei, nesse trabalho da missão integral, há necessidade de se levar Cristo, mas pensando o lado social do mundo. Então, aonde estão os homens mais pobres, miseráveis? E aí vai se entrar a questão do tópico 3 aqui, sobre os doentes, sobre os necessitados, baseia-se em cima desse documento. E aí, quando então Ralph Winter, ele trata a questão do grupo de povos não alcançados. Faz um mapeamento mundial e diz aonde o evangelho não foi levado, ou aonde o evangelho necessita ser propagado. E quais são as dificuldades?
Então, o pastor Ralph, ele traz isso, essa visão dos povos não alcançados, e é algo que você, professor, superintendente de escola, deve buscar saber por que, aonde estão e como, qual é a ideia de alcançar e por que esses povos são tidos como povos não alcançados. E aí ele traz, dentro desse grupo, a janela 10x40. E aí ele olhou o quê? Exatamente essa questão social, principalmente social e religiosa. Quando nós colocamos a janela 10x40, e aí nós falamos, por que 10x40? Nós olhamos a linha imaginária, né, um assunto secular, né, dentro da geografia, né, estudada. Pega-se o globo, até trouxe um globinho aqui, né, ele é a sua circunferência, mas de forma plana, colocado uma linha vertical, que é o meridiano de Greenwich, e a linha horizontal, que é a linha do Equador. Dentro desse, por favor, o próximo, ele faz a utilização do quê? A janela é colocado a 10 graus da linha do Equador e até o ponto 40, do leste da África, até tido como os países não alcançados. Então, dentro desse quadrante, aonde estão os países aonde tem grande dificuldade da evangelização, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, e também outros povos que fora, né, a dificuldade dentro desse grupo na visão de Ralph, de necessitar alcançar, que ainda não foi alcançado. Pessoas nascem, na visão dele, lá em 74, e morrem sem conhecer a Cristo. Próximo, por favor, ainda é o grande desafio. Então, nessa vem grau 10 da linha do Equador até o 40, e aí ele pega a Europa, parte da África, não que o sul da África também não seja desafiador, mas a janela é o grande foco. A parte do Oriente Médio, Eurásia, que é parte Europa e parte Ásia, e a própria Ásia. E aí, por favor, no próximo, dentro desses, há uma população de cerca de 3,2 bilhões de habitantes. Eu acabei não dizendo na primeira tela lá, o mundo hoje, desde novembro, até saiu no jornal Mensageiros da Paz, que em 15, se não me falha a memória, 15 de novembro, ou seja, em novembro do ano passado, o mundo ultrapassou a margem dos 8 bilhões de habitantes. E aí ele colocou o que era o desafio da igreja. E aí ele vem 8 bilhões e cerca de 3,2 bilhões de habitantes no mundo estão nessa região da janela 10x40. Entre os maiores países estão China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Turquia e Irã. Então lá, os maiores centros estão ali. E aí, dentro da informação disponibilizada pela Senami, ela traz de que são 61 países, sendo 21 no Oriente Médio, 12 na África, 21 na Ásia, 3 na Eurásia e 4 na Europa. Então, ele é ponto. Antes da gente dar continuidade, pode falar? Só explica para aquele nosso amigo ouvinte que está nos assistindo o que é a Senami, que muita gente não sabe. A Senami é a Secretaria Nacional de Missões, como nós chegamos a comentar assim, né? A Secretaria Nacional de Missões, ela é, dentro da CJDB, o departamento responsável, nacional, responsável pela visão missionária ou pela obra missionária. Há um canal no YouTube específico com relação a Senami, periodicamente há transmissões ao vivo, testemunhos de missionários no mundo. E aí também há sites específicos com diversos testemunhos, diversos estudos acerca de missões, muito interessante. Até quando, lições passadas, nós falamos do papel da igreja, e entre essas, orar, contribuir e enviar. Né? Essa questão da contribuição, a Senami colocou uma vez de que de toda a receita da igreja, de toda a finança que entra, isso é média, ele colocou como nacional, mas podemos quase que dizer isso de forma mundial. De tudo que se entra na igreja, somente cerca de 2% é destinado à obra missionária. Então, quando nós falamos de cada R$100 ofertado, contribuído dentro da obra, o investimento ministerial é cerca somente de 2%. Essa é a média
como Assembleia de Deus no Brasil. E isso trazido pela própria Secretaria Nacional de Missões. Amém. Tá vendo só, queridos? Então isso significa que nós precisamos melhorar. Isso significa que você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, precisamos realmente nos compadecermos da uma obra missionária do Senhor. Essa palavra, a qual está na Bíblia, no imperativo, que é que se cumpra o ID do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para que realmente nossos corações venham a estar aí voltados também para a obra evangelizadora de Cristo Jesus. E isso nós podemos fazer de qual maneira? O pastor Flávio acabou de mencionar aqui, orando, contribuindo e enviando. Se você não pode estar no campo missionário, mas você pode orar para aquele nosso irmão que se encontra no campo missionário. E além de estar orando, você pode estar também contribuindo. E com isso você ajuntará para a sua vida riqueza e tesouros dos céus. Porque o Senhor, ele se alegra demais com a obra missionária. Eu acho que eu já mencionei aqui alguma das nossas aulas, mas eu vou tornar a repetir. Eu, Eduardo, que estou aqui presente hoje, eu sou fruto desta obra missionária. O casal abençoado aí, direcionados pelo Senhor Jesus Cristo, fora até a cidade onde eu morava, foram nos fazer uma visita e anunciar esse evangelho da salvação. E só posteriormente, depois de muito tempo, que eu vim descobrir qual foi o meio deles chegarem até a minha pessoa. Sabe de que maneira, pastor Flávio? O senhor vai se lembrar. Um Fiat Uno 147, emprestado, que não era deles, pegou emprestado, fizeram uso do cheque especial, porque estavam sem recursos no momento para ir até onde eu morava, mas mesmo assim foram. Não mediram esforço para anunciar o evangelho da salvação, ou seja, o evangelho da transformação. E hoje estou aqui, trabalhando na obra do Senhor com muito afinco e com muita alegria. Amém. Somos fruto da obra missionária. Pastor, pode continuar. Amém, meu Deus, que benção. E aí a gente entende que esse ID deve ser cumprido. Claro que a nossa ênfase, né, nesse trimestre é a questão da missão transcultural. Né? Nós trabalhamos toda essa questão. Há sim também a necessidade da aplicação, do cumprimento das missões urbanas, né, da evangelização local. Mas o grande foco é, estamos realmente aplicando os nossos esforços aonde deveria ser ou deve ser evangelizado? Estamos lutando, estamos orando, estamos focados ou realmente estamos acomodados numa posição? Com muita tristeza, irmãos, como também acontece com a própria escola bíblica, muitas pessoas não acreditam na obra missionária. Como também muitas pessoas não acreditam na educação cristã através da escola bíblica dominical. Eu sempre digo que, como assembleiano, este é o canal que Deus usa para tratar conosco, assembleianos. E aí, vindo então, vamos continuar aqui, ok? Então entendemos por que ele traz essa questão do desafio dessa janela e sendo ele a necessidade espiritual. Claro que para tudo nós devemos estar revestidos de poder, revestidos aí da armadura do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, não somente contra a carne, mas carne e sangue. Essa é a nossa luta. Então precisamos estar revestidos, sim, dessa armadura todos os dias. Não para somente a obra da evangelização, a direção de trabalhos, mas para tudo. Para vencermos o inimigo de nossas almas. E aí, quando se trata disso, é que a gente, num dito popular, nós, na evangelização, ele se enfurece. Satanás, o inimigo de nossas almas, se enfurece. E aí, o que acontece ali? É como se mexêssemos num vespeiro, aonde estamos levando as boas novas, entendendo e convencidos, né, que o Espírito Santo é quem age, ele trabalha nisso e nós pregamos, anunciamos. E muitas religiões, elas vêm trazendo palavras contrárias àquelas que são reveladas a nós e escritas na palavra do Senhor, serem contrárias à vontade de Deus e de Cristo, sendo Jesus o único caminho. E aí, quando a gente olha nisso, uma população de cerca de 8 bilhões de pessoas, dentro de uma estatística geral, 33% delas somente são cristãs. Lembrando que na visão cristã, não é somente o cristão evangélico, é tido como cristão o católico e o espírita.
que ele é tido dentro desse grupo aí de cristãos. E aí, dentro disso, só temos 33 no mundo. E quando a gente acaba falando com os nossos missionários na Europa, nós vemos tão grande apostasia. Os irmãos há testemunhos, né? Exemplo, pastor Samuel, lá em Portugal, ele diz assim, eu tenho um membro que ele diz ser membro cristão, mas ele não vai à igreja, ele não participa, ele manda sua oferta, ele está lá, mas ele não acredita na igreja, ele do rito, né, na necessidade da igreja. E aí ele diz ser, mas toca a vida como qualquer uma outra pessoa. Então, é desafiador. Então, 33%. E aí nós vemos, então, dentro desse número, 67% do restante traz outras linhas religiosas. E aí nós temos no mundo cerca de 22% delas muçulmanas, ou seja, trazem a religião islâmica como raiz. Nós temos visto a guerra desses dias, né, entre os palestinos e israelenses, né, com dois grupos contrários ao cristianismo. Nós temos aí o hinduísmo e o budismo como grandes religiões e outras 12 tidas como sem religiões. Mas dentre delas, aqui, olha, as três maiores, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então nós olhamos que essas religiões são predominantes da onde a janela 10/40 está definida. Então, ao anunciar Jesus como Salvador ali, o que acontece? Há uma grande revolta. Pessoas morrem e, por fim. E aí nós colocamos dentro desse desafio, né, as necessidades humanas, e isso baseado lá no estudo do Pacto de Lausanne, ou da Conferência em Lausanne, que ele traz as questões sociais. Lá até via números assim, cerca de 10 mil crianças morrem no primeiro ano ali, em países ali desnutridas. E aí o que acontece ali? Essas crianças nascem, morrem, e a grande necessidade da família com relação até mesmo pensar sobre a existência de Deus. O ponto 2.2, que vai ser tratado na próxima lição, né, mas já aqui é uma pincelada, o desafio da perseguição. Né? Nós vemos sites especializados na obra missionária, a exemplo do Portas Abertas, anualmente trazem um ranqueamento dos 50 países com maiores dificuldades de se apregoar o Evangelho de Cristo, a países com menos ou com cerca de 0,1% de cristãos dentro desse país. Mas, em média, países que vivem com menos de 1% de cristãos. E aí eles acabam perseguindo as confecções de Bíblia, a prestação de culto e daí por diante. Exemplo 01, hoje na lista de perseguição voltou para 2023 e a Coreia do Norte. Então nós temos aí, na América Central e do Sul, nós estamos com México, Venezuela e Nicarágua, dentro dos países dos 50. Então nós temos que orar, mas o nosso foco hoje é a janela 10/40, e aí 61 países que estão aí são exatamente contrários a essa pregação, a dificuldade desses missionários. E aí o ponto 3, quais são as estratégias utilizadas para alcançar, né, este povo, cerca de 3,2 bilhões, né, na janela 10/40. Primeiro ponto, e aí é orando e acreditando realmente nisso, eu sempre digo que há orações que fazemos que nós não veremos, não teremos respostas aqui. As nossas respostas serão no céu com o Senhor. Então você vai às vezes orar, achar, mas o missionário lá, Senhor, sustenta, dê força. Você acha que a sua oração é em vão, mas ela não é. Há poder na oração de um justo. Então, se clamarmos, a exemplo que clamamos pessoalmente por pessoas aqui, ou né, conhecidos em nossa região, hospitais, prisões, o Senhor também atende ou escuta e age sobre as orações que fazemos a este povo no campo missionário. Então, o papel da igreja é orar realmente por ela. Senhor, possamos ganhar Taubaté, em nome de Jesus.
Estado de São Paulo, Brasil para o Senhor. Mas, Senhor, olhe lá, a janela 10x40. Nós tivemos isso agora com o pastor Romero, que voltou da Argentina, né? Sim. Ele trouxe uma ministração aqui, acabou testificando, né? Que a oração daqueles que aqui ficaram, enquanto ele estava no campo, ela surtia-se muito efeito. Inúmeras vezes ele ligou para alguns pastores que aqui estavam, pedindo para que colocasse a igreja como intercessora, e ali eles foram colhendo os frutos na localidade que estavam na Argentina. Então a gente vê que a oração daqueles que aqui ficam, ela surte efeito também no campo missionário. Sim, sim. Então a gente precisa. Esse é o papel. Vamos contribuir sim, mas vamos orar e orar realmente, para que o Senhor possa alcançar esse povo. No 3.2, né, o tópico 3 e o subtópico 2 diz sobre a evangelização por meio das ações sociais. Então, como é um centro de grande miséria, as juntas se organizam no mundo para sustentar, para levar mantimento, meios sociais para ajudar e aproveitarem para fazer o quê? A evangelização. Então, há muitas juntas no mundo todo arrecadando alimento, principalmente, por exemplo, a África, onde a miséria é altíssima e os doentes também, tanto as pessoas que são soropositivos, os números são 1 a cada 4 habitantes testam o HIV ou são chamados para nós o soropositivo. Então as crianças já nascem doentes e a sua vida é curtíssima, além da necessidade ali alimentícia, né? E as necessidades, enfim, gerais, aquela foto clássica, né, do menininho e o corvo, né, um pouco só esperando o menino morrer para poder se alimentar. Então, a igreja utiliza, né, dentro dessa visão da missão integral, definida também no Pacto de Lausanne, faz esse trabalho social junto às juntas missionárias para buscar alcançar esse povo da janela 10x40. E o 3.3, né, que é a ação médica missionária. Nesse ponto, a gente olha muito, estamos vendo isso atualmente, né, presenciando, né, a guerra entre principalmente Israel e a Palestina, por ser principalmente uma guerra fortemente religiosa, e aí você vê as necessidades que se tem. Então você vê os hospitais, os médicos, e quais são? Os médicos sem fronteira. Muitos recebem os seus pequenos salários, mas o foco principal de muitos profissionais, e aí a gente estudamos isso sobre a questão dos fazedores de tenda. Como é que a gente pode fazer uso? Deixa eu até pegar, eu não lembro exatamente a lição, a fazedores de tenda, a 8ª lição. A 8ª lição tratando isso, que o dom é assim, o que o Senhor lhe capacitou para fazer e como utilizar este dom na obra. E os médicos fazem isso. Médicos, enfermeiros utilizam-se do conhecimento científico, ganham para o sustento, mas o foco principal é ajudar vidas e aproveitarem para fazer a obra de evangelização. Há um documentário, e aí eu sugiro também, chamado Os Capacetes Brancos, disponível no YouTube, está no Netflix, é sensacional. Um pouco mais de meia hora. E o que são esses... Como que é o nome? Capacetes? Os Capacetes Brancos. Amém. Os Capacetes Brancos. E aí o que acontece com eles lá? Eles é um grupo de profissionais de resgate. Foco Damasco, Alepo, porque lá não se discute, mas os bombardeios são diários. E aí esses grupos ficam em dado local, e aonde acontecem os bombardeios, as pessoas saem daqui, se afastam. Nós estamos vendo isso hoje, tanto em Israel como na faixa de Gaza. Tem um bombardeio, as pessoas saem daquela região, e aí o que acontece? Os capacetes brancos é que avançam para o local para verificar aonde estão os feridos, os mortos, e aí eles não só fazem o atendimento básico com relação às vítimas, como buscam também alcançar os familiares. Interessantíssimo. Então, dentro disso, ou seja, fazem as ações médicas e
buscar levar Cristo Jesus. E aí vão ver nesse documentário, vocês vão ver que há muitas religiões que utilizam dessa estratégia. Eles fazem desse uso profissional para buscar alcançar vidas para Cristo. Mas enfim, a filosofia trazida por Lausanne, né, do pacto nós precisamos usar de todos os artifícios, de todas as estratégias para alcançar este povo. Então, que possamos orar e no Senhor. Tanto que há uma discussão, porque dentro do pacto acontece a questão do ecumenismo, né? Tem muitas linhas que estão seguindo por essa e a gente acaba sendo contrários a isso. Mas, enfim, possamos orar e pedir ao Senhor estratégias para esta peleja. Amém. Amém? Que maravilha, né? Você viu, hoje eu nem falei tanto, né? Deixei mais o pastor Flávio falar, que ele trouxe um material muito rico para nós aqui e oportuno. E, mais uma vez, nós aqui estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio aqui, utilizando os nossos obreiros por todo o campo, para enriquecer aqui o nosso momento de papo de Escola Bíblica Dominical e levar um material de qualidade, de conteúdo para você, nosso professor, nosso amigo, que está aí sempre nos abençoando com a sua presença. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical, mas antes de encerrar mais uma vez, eu vou pedir para o pastor Flávio ele mencionar ali os trabalhos da congregação da Vila, e assim ele vai lançar o convite para você, ele até ali fazer uma visita, Amém. Não somente para o pastor Flávio, mas para o pastor Vanderlei e toda a equipe de obreiro que ali está. Amém. A Vila São José, nós estamos ali, irmãos, adorando ao Senhor, temos trabalho nas segundas-feiras, né, de oração, ensino bíblico, às quintas-feiras o nosso culto público, né, culto de vitória, onde Deus tem feito grandes maravilhas. Aos domingos pela manhã, as nossas consagrações, né, às 7h30, e aí a cada domingo um departamento, né, responsável, depois um café comunhão abençoado no Senhor ali de uma meia hora, e aí entramos então para os estudos da Escola Bíblica, com salas para todas as idades ali. E à noite, né, às 19 horas, nossos cultos temáticos, né, cultos públicos, né, mas cada domingo, exemplo, o nosso na Vila é o primeiro domingo, é o nosso trabalho de missões. Não fazemos o segundo, mas o primeiro. E aí a gente avança cada domingo, domingo da família, os trabalhos especiais, e Deus tem nos abençoado. E que a gente continue orando por isso, né? O nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Quero somente aproveitar, né, mandar um abraço aí a todos os irmãos e amigos, mas não posso deixar, né, de mandar um abraço, um beijo para minha esposa Silvia, que também assiste, vê as aulas aqui, né, que é uma grande ajudadora, aluna assídua, secretária da classe e gosta da Escola Bíblica. É uma benção. Então, um beijo para o meu amor, para, né, a minha esposa, aluna de sala, né, a família toda e a todos os irmãos aí que estão nos assistindo, a todos os irmãos que têm participado aqui, né, viu? Irmão Kleber, irmão Onofre, Gedean, irmã Eva, Charles, aula sensacional, Rogério Moscardo, a nossa irmã Alessandra e tantos outros aí que têm passado aqui. Para a glória de Deus, aulas abençoadas. E os irmãos, né, Letícia? A Letícia aqui, como staff aqui, Deus continue abençoando a todos. Amém. E que a gente possamos continuar nessa obra importantíssima. Amém, querido. Pensou? Eu tenho o costume de falar isso, né? Sempre, não vou falar que é atrás de um obreiro, mas sempre ao lado de um obreiro, né? Tem sempre uma mulher virtuosa. E assim vice-versa, né? Irmã Silvia, receba aí o nosso abraço e que Deus abençoe não somente a sua vida, mas todos que compartilham do papo de Escola Bíblica Dominical. Queridos, Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fiquem com Deus. Amém. Amém.